Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja conosco nessa noite de domingo. Confesso para vocês que eu passei o dia estudando sobre Romanos 4 e, vamos dizer assim, me alimentei agora há pouco. Tomei um café de manhã, acordei tarde, né? Me alimentei agora há pouco e passei a tarde estudando sobre Romanos. E foi algo assim, vamos dizer, muito incrível, porque todo esse estudo eu fiz um PowerPoint justamente para me auxiliar, guiar, trazer, né, todo o conhecimento que Paulo nos traz em Romanos, fala sobre Abraão. E essa música que acabou, né, de tocar agora, da Rebeca Carvalho, que fala sobre Abraão, né, a fé de Abraão, sobre ele sair da terra dele, né, do meio da parentela dele. E agora eu vou compartilhar com vocês tudo que, todo esse alimento, vamos dizer assim, esse alimento espiritual, né, que é a palavra de Deus, e que é algo diferente. E eu vou convidar vocês agora para acalmar o coração, prestar atenção e fazer uma breve oração para que Deus venha através da minha pessoa, através das minhas palavras, não sejam as minhas palavras, mas a dele, através de mim, para que ele venha, da mesma forma como isso serviu para mim, possa também para vocês. Senhor Deus, em Tua presença nós entramos neste momento, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a Tua palavra, agora que vai ser trazida, meu Deus, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, que vou trazer ela agora para os nossos irmãos aqui no abrigo, Senhor. Eu te peço nesse momento que Tu venha tocar no nosso coração, nos auxiliar a silenciar nossa alma para absorver todos os nutrientes espirituais que possam nos servir, Senhor, como alimento espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja eu falando, mas Tu através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar agora a minha tela aqui com vocês. Ficou até, vamos dizer assim, praticamente uma super produção, porque depois até eu fiquei, nossa, de tudo isso. Mas eu passei, só tomei meu café, vamos dizer assim, e comecei a me alimentar da palavra de Deus. E vamos falar agora então sobre Romanos 4, vou compartilhar com vocês tudo que Deus me trouxe. Romanos 4, crendo contra a esperança. Vamos começar então a leitura do texto, Romanos 4, todos os versículos, é um pouco extenso, mas eu coloquei tudo aqui para vocês poderem prestar bastante atenção. Então diz assim: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade também aos circuncisos ou aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos,
que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Vou repetir isso porque acho muito importante. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em que creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, a base, vamos falar hoje sobre a estrutura da fé, da graça de Deus e seus ciclos. Primeiro ciclo com Abraão, o pai da fé, pai da fé em Deus, ele creu contra a esperança e isso lhe foi imputado como justiça. A gente vai falar sobre o que é crer contra a esperança, né? Ou seja, ele era um idoso, Sara também era uma idosa, os dois beirando ali os 100 anos de idade, ou quase, E durante a primeira vez que Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Então, ele creu em Deus, e isso foi imputado a ele como justiça. Nós vamos falar também sobre o segundo ciclo, Moisés, o condutor da lei de Deus, libertou e guiou Israel, mas não entrou na terra prometida. Josué fez isso no lugar dele. E Yeshua, ou Jesus, do latim, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo pelo seu próprio sacrifício, pela fé, não pelas obras. Então, a gente já fazendo todo um paralelo aqui, nós vamos ver, conforme a gente vai ver durante essa apresentação, que Abraão, o pai da fé, foi o primeiro ciclo. Depois nós tivemos Moisés, o condutor, que trouxe a lei, mas obviamente foi por fé, e depois Jesus, que foi o Redentor. Então, vamos falar primeiramente de Abraão, o pai da fé, que vamos começar lá pelos textos de Gênesis 12, dos versos 1 a 4 de Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão, ele ainda não era Abraão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem,
amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí o verso 7, para a gente não se estender muito, né? Vamos fazer um salto aqui. Verso 7 de Gênesis 12. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência, para a tua descendência, darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E aí, dos versos 9 e 10, depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra. Um ponto aqui bem importante. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, quem era Abrão? Afinal de contas, primeiramente, Abrão era um pagão em Ur dos Caldeus. Ele viveu em Ur dos Caldeus junto com o pai dele, o Tera, né? Que segundo Josué 24:2 dizia que Tera, né, servia a outros deuses. Então, portanto, ele também era filho, então ele não tinha esse conhecimento de Deus. Até que Deus se revelou a ele, né? Inicialmente ele inclusive se chamava Abrão, né? Deus mudou o nome dele de Abrão, que significa pai de um povo, para Abraão, né? Que significa pai de um grande povo. Nessa época ele tinha ali 75 anos, quando Deus falou a primeira vez, né? Ele habitava em Harã com a esposa, com Ló, o sobrinho, com todo o clã dele. Ele era casado com Sarai, que também Deus mudou o nome dela, né? De Sarai para Sara, né? De minha princesa para todos. É uma parte bem importante aqui que a gente vê que ele tinha 75 anos e Deus fez uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Né? 75 anos, vamos dizer assim, a esposa dele já tinha quase mais ou menos a mesma idade. Imagina, eles já não tinham mais, né, a vitalidade, mas vamos dizer assim, não tinham fertilidade. Né? Mas ele não deixou de crer, ele creu. Mesmo com toda aquela idade, né? E fez uma jornada de 2.400 quilômetros, né, de Abraão. Essa jornada foi impulsionada pela fé, se iniciando lá em Harã e terminou em Berseba, mas não sem antes passar pelo Egito, que a gente já vai falar sobre tudo isso. E uma parte importante é que ele servia a outros deuses, né? Ele não conhecia Deus, e Deus simplesmente se mostrou para ele e ele creu. Ele não ficou na incredulidade, e ele creu. E Deus prometeu para ele, né? Ele não tinha descendência, ele cria que Eliezer, naquela época, o mordomo, né? Quando não se tinha herança, o mordomo que ia assumir. Só que não seria da semente dele, não seria do DNA dele. Né? E Deus mostrou para ele, né, que ele seria pai de uma grande nação. Mas ele acreditava que ia ser o Eliezer, o mordomo, e não através de um filho. Tá? E não duvidou de Deus, mesmo sabendo que, né, o corpo dele já não tinha mais capacidade, da esposa dele menos ainda, né? Já não tinha mais vitalidade para gerar um filho, mas ele creu. Né? E fez uma jornada de 2.400 quilômetros porque ele creu em Deus. Tá? Essa é a jornada de Abraão, que se iniciou, inclusive... Só um pouquinho, dei uma passada aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar o mouse. Aqui é Ur dos Caldeus, né, onde mais ou menos fica o Iraque, né, hoje. E ele foi subindo, foi até Harã. Né, e aqui... Né, saiu com o pai dele, o Tera, e foi parar aqui. Aqui onde Deus fala com ele. E ele fez todo esse processo. Quem não sabe, Israel, nos dias de hoje, fica aqui. Né, que naquela época também, quando eles tomaram a terra prometida, ficava aqui. E ele fez todo esse ciclo, né, passou por Canaã e teve que ir ao Egito por causa da fome, né? Pelo que parece, o Egito naquela época tinha bastante abundância, e depois ele voltou. Tá? Então, toda essa é a rota de Abraão, né? Onde ele
seguiu, né, os mandamentos de Deus, saiu do meio da terra dos pais dele, deixou todo mundo lá, né, deixou todos naquele local onde ficavam, né? E a promessa de Deus a Abraão foi: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, deixa os teus costumes, deixa esses deuses que tu não conhece, vai para a terra que eu vou te mostrar. E a parte mais engraçada aqui que eu estava pensando enquanto eu estava lendo esse texto é: vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Mas para qual terra? E pelo que eu entendi, ele saiu para uma terra que ele nem sabia, não conhecia. Tô indo, Deus mandou, tô indo. E ele foi. E ali já foi a primeira forma de crença, a primeira fé que Abraão teve em Deus, sem duvidar. Vai para uma terra, sai daí, deixa tudo aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar, não te mostrei, mas vai. E ele pegou toda, né? Pegou, juntou, desmontou barraca, desmontou, né, que eles viviam em tendas, na verdade, né? Mas que a gente pode hoje em dia comparar uma barraca e foi. E foi. E saiu para uma terra que eu vou te mostrar, né? Deus não tinha mostrado. Vai daqui e vai para tal lugar. Não, só pega e sai daí do meio. Ele pegou e saiu para uma terra que nem ele conhecia. Deus não tinha dito para ele qual era, mas ele foi. E ali eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou te abençoar. Quem te abençoar, eu vou abençoar também. E vou te dar um nome novo e uma vida nova. Então a gente vê toda essa estrutura da promessa de Deus a Abraão, ela não é só uma promessa, ela começa com um mandamento, uma ordem, que é: sai da tua terra, deixa tudo isso aí, deixa os teus costumes, deixa esses deuses pagãos, deixa tudo isso para lá e vai para uma terra. E aí sim vem a promessa: eu vou te dar tudo novo, tu vai começar tudo de novo, mas aí no teu nome. E aí sim, né, por último, a recompensa em a realização. E tudo isso Abraão creu e foi. Tá? E o Gênesis 15, do 1 a 3, para a gente contextualizar, né, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que possui Eliezer de Damasco, que é o meu mordomo? E acrescentou: tu não me deste um filho, não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, que era o costume da época. E aí os versos 4 a 6 diz: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E ele saiu para fora, e eu fico imaginando o Abraão saindo para fora, né, e olhando assim e prosseguiu: não pode contar, né? Então, assim vai ser a tua descendência. E a parte mais importante: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, o mesmo que Paulo falou lá. Abraão creu no que Deus disse. Sem ter um filho, tu vai ser o pai é pai, né? Pai é que gera um filho. Vai ser pai de uma grande nação. Mas não tem nenhum filho. E ele creu. Deus disse, tá dito, é isso que importa. E ele creu. E quando ele creu, isso foi creditado como justiça. Eu acho tão interessante essa parte do creditado, porque hoje a gente, né, vamos usar assim, a gente compra no débito, compra no crédito. Quando você compra no débito, passa lá na maquininha o cartão. Quando está no débito, é descontado da sua conta, já está lá, né? Você tem já um montante de dinheiro na sua conta, mas no crédito. No crédito, significa que vai ser pago, né, por você ou por outro, né? E aí você utiliza, quando você utiliza, né, no crédito, isso vai ser pago. Alguém fica como credor, que no caso são as bandeiras de cartão.
E quando Abraão creu no Senhor, ele recebeu esse crédito como justiça. Quem pagou essa conta, a gente já vai, né, falar depois sobre isso. Abraão creu contra a esperança, ou seja, tinha uma idade avançada, ele tinha 100 anos quando nasceu Isaac, a gente vai falar sobre isso, e a Sara tinha 91 anos. E quando, né, os dois já não podiam mais ter filhos, né, obviamente, a gente sabe, né, que não é possível, principalmente para uma mulher gerar, né, depois dos 45, 50 anos, né, não sei como era a geração daquela época, mas acredito que provavelmente devia ser mais ou menos, né, semelhante, e ela já não podia mais ter filhos. Né? E mesmo assim, Isaac nasceu, né? Foi circuncidado aos 8 anos de vida, conforme a ordenança e o pacto de Deus com Abraão, né? Sendo ele o filho da promessa. Teve Ismael também, a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Mas é a circuncisão e o pacto, onde tanto Abraão quanto Ismael e Isaac, todos os homens, quer livres ou servos, todos eles foram circuncidados. Né? E essa circuncisão foi o pacto que a gente já vai falar também, mas ele creu ao ponto até de oferecer Isaac, né? Que Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac, o único filho, deu o filho, depois pediu, e mesmo assim, né, ele obedeceu, mas tudo como era um teste de fé. No Gênesis 21, né, diz do verso 1 a 4, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara, ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus havia lhe ordenado. Foi uma ordenança de Deus. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e de todos que souberam disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamantaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Eu acho engraçado também, né, que eu não trouxe aqui, mas eu sei que Sara, né, se olhar uns capítulos antes, quando Abraão disse, né, Deus vai nos dar um filho. Ele prometeu, a Sara riu. Né? Aliás, né, tinha bastante risada nessa história, né, porque, inclusive, o nome do Isaac significa riso, justamente por isso. Ela debochou de Abraão, né? Como é que pode? Olha eu aqui, com mais de 80 anos, como é que eu vou ganhar o filho? Mas Deus cumpriu a promessa. Abraão não duvidou, Abraão creu. Né? E Deus, aí, primeira vez, né, ela riu em descrença, segunda ela riu de felicidade, né? Porque mesmo com toda aquela idade, ela recebeu a promessa de Deus e pôde ser filho, porque ela, inclusive, era estéril, ela não tinha filhos. Eles eram casados, né? Ela foi tomada por Abrão, só que como esposa, mas eles não tinham filhos. Né? Então, importante, né, que a circuncisão e o pacto com Deus. O que é a circuncisão? É uma marca. É uma marca que denotava, né, uma aliança, um acordo, um contrato entre Deus, entre Abraão, a sua descendência, e Deus. Né, que era uma marca que se fazia no órgão genital masculino, né, aos 8 dias de vida dos meninos, né, das crianças nascidas do sexo masculino. E aquilo marcava, né, esse aqui tem um compromisso com Deus. Obviamente que era uma outra época, uma outra cultura, né, que não era inclusiva com a mulher, e hoje é inclusiva também com a mulher, porque a circuncisão é no coração, né, a marca, né, no coração de carne, né, como tem a profecia, né, lá em Malaquias. Né. Então, vamos trazer agora Gênesis 22, do verso 1 a 3. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, se prontificou. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, aquele que eu te dei, Isaque, a quem tu ama, vai para a região de Moriá,
e sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, e levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele disse de novo: Eis-me aqui, estou pronto. Essa parte eu acho que é muito importante. Eis-me aqui, estou pronto. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O filho que Deus havia dado para ele. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá, que é o Monte Moriá. Abraão, creu em Deus sem duvidar. Ele creu. Isso foi um prelúdio, inclusive, comparando Isaque com Cristo. Era um prelúdio, um ensaio de Deus oferecendo seu único filho, Jesus, para a remissão dos pecados da humanidade. Mas ele, Abraão, creu e ofereceu. E aí, às vezes, eu fico pensando, como é que Abraão não tinha filhos? E ele seria o único filho da promessa, Seria o único filho por qual Deus cumpriria essa promessa de que ele seria um pai de uma grande nação. Mas Abraão não fez essa pergunta. Como? Ou melhor, ele deve ter feito dentro do interior dele, mas ele só pensou assim: Deus me mandou, eu vou fazer. Ele é Deus e eu vou fazer. E ele pegou o filho dele e foi lá. E quando ele levantou a faca, o cutelo, como se dizia naquela época, para imolar, para matar o filho dele, o anjo apareceu e disse para ele não fazer aquilo. Mas ele creu. Ele creu em Deus. Essa obediência de Abraão a Deus era uma forma de crer. Por quê? Deus disse: vai e faz. Ele pegou, foi e fez. Era um teste da fé dele. Não que ele não tenha falhado num outro teste, que foi quando ele, quando Sara não creu e deu a Agar, a egípcia, a escrava, para que ele tivesse um filho com ela, de onde nasceu Ismael. Ele falhou naquele momento. Não que nós não sejamos falhos, fazendo agora um comparativo conosco. Somos humanos, Deus sabe disso. Ele falhou, mas também quando Deus disse vai e faz, ele foi lá e fez. Não importava se era o filho dele. E a vida de Abraão, todos nós conhecemos um pouco da Bíblia, sabe que Abraão, por isso foi chamado de o pai da fé, porque ele creu em Deus. Deus disse: sai da tua terra. Ele saiu. Deus disse: vai lá e mata teu filho como sacrifício a mim. Em cima fez um altar e ia sacrificar, como se fosse, ia oferecer o filho como sacrifício. Ele foi lá e fez. Deus não permitiu, obviamente, ele terminar. Mas ele foi lá. Ele creu do início ao fim. Tudo com base na fé. E Moisés, agora a segunda parte, Moisés, o condutor da lei de Deus. O ciclo se repete. De novo, fome na terra e fuga para o Egito. O Jacó e os seus filhos, eles foram obrigados a ir para o Egito em busca de alimentos. Da mesma forma como aconteceu nos tempos de Abraão, havia fome. De novo havia fome.
E por lá eles foram se multiplicando e acabaram escravizados, né? Porque Faraó e os egípcios ficaram com medo, né? Deus abençoou eles, começaram a se multiplicar e eles, né, começaram, e Faraó e os egípcios escravizaram eles. Foi por um período de 400 anos. Inclusive, Deus mesmo disse para Abraão que isso iria acontecer. Se você ler lá no Gênesis, está lá. Deus disse que isso ia acontecer. Onde Israel, né, a descendência de Jacó, né, que mudou o nome também, né, importante, né, outro fato que se repete, Deus mudou o nome de Jacó, que era enganador, para Israel. Né, da mesma forma como mudou o nome de Abrão para Abraão. Né, e José, né, também, que se tornou governador do Egito, né, antes que os descendentes de Israel deixassem aquela terra, né, José representando inclusive a figura de Cristo, né, que vai, né, governar esse mundo também, né, já governa na verdade, mas ainda não de forma, vamos dizer assim, às claras, né, como nós esperamos que venha acontecer. Ou também, né, Moisés, que foi o guia redentor, da mesma forma, né, como, vamos dizer assim, Cristo, Moisés foi o guia de Israel para uma nova vida longe do Egito por 40 anos no deserto. Tá? E quem foi Moisés? Né? Foi criado por uma princesa do Egito, né? Tal qual Herodes. Engraçado que da mesma forma como Herodes na época do nascimento de Jesus, Faraó mandou matar os meninos, né? O Herodes na época de Jesus e o Faraó na época de Moisés. Mandou matar os meninos, né? Mandou matar as crianças, mas Moisés foi salvo pela princesa. Jesus precisou, né, fugir, Jesus, José e Maria fugir para o Egito de novo, né, que hoje, fazendo uma simbologia, significa o mundo, né, distante do reino de Deus, que não conhece o reino de Deus que foi trazido por Cristo, que não aceitou, né, a Cristo. E situações tão parecidas, né? E Moisés, né, foi criado pela própria mãe dele. Quando o faraó mandou matar esses meninos, a Joquebede, né, o nome da mãe dele, colocou ele num cestinho apavorada e jogou rio abaixo e mandou a Miriam, irmã dele, cuidar. Né? Inclusive eu tenho uma irmã com esse nome, ela adora o nome dela, né, pelo significado. E desceu, e lá se foi o Moisés num cestinho de vime, né, rio abaixo, se não me engano era o Nilo, e a Miriam acompanhando pela margem do rio, até que, né, aquele cestinho, né, forrado lá com vime, com Moisés chorando dentro, creio que foi a mão de Deus que levou ele até a filha do faraó, e lá ela viu aquele menino e se compadeceu. E como ela adotou, né, ela adorou aquele menino, adotou ele, obviamente ele não morreu, porque isso era um decreto do faraó, rei do Egito, para que todos os meninos, né, fossem do sexo masculino, fossem mortos no povo de Israel, para que eles não, né, se proliferassem. Então Moisés foi filho de dois mundos, foi criado pela sua própria mãe, né, que a Miriam chegou lá na princesa e disse: eu conheço alguém que pode ser babá, pode ser ama dele. E pegou e levou a própria mãe dele criou ele. Né? Ela foi babá, cuidou dele, né? Após ter sido ter sido jogado às águas, né? E foi encontrado pela princesa. E cresceu também tendo os ensinamentos do Egito, assim como tendo os ensinamentos, né, de Israel. Ele era irmão de Arão, né, que no futuro veio, de Miriam também, né, que veio depois se tornar braço direito sacerdote, enquanto ele era o líder do povo de Israel. Fez uma jornada de 400 a 500 quilômetros aí com o povo de Israel, né, levou uma jornada que inclusive duraria 11 dias, levou 40 anos por conta de todo o processo necessário para a purificação do povo. Tá? Esse é o trajeto, inclusive, né? O povo saiu da terra de Gósen, no Egito, e saiu. Né? Poderia ter ido, né, em 11 dias ter chegado na terra de Canaã, mas não. Né? Eles precisaram fazer todo o processo, né? E às vezes andando em círculos, descendo até o deserto do Sinai, meio que perdidos. Para quê? Porque eles precisavam ser purificados nesse deserto durante todo esse tempo, porque
todos os costumes, tudo que eles tinham no Egito, eles precisavam perder. Da mesma forma como disse Deus para Abraão: sai da tua terra, sai de onde tu está, deixa esses costumes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Da mesma forma foi com eles. Da mesma forma. A saída do Egito, né, o prelúdio ali, Jesus também teve um período no Egito, após os pais dele terem que fugir, né, após o seu nascimento, Herodes queria matar ele, da mesma forma. E no deserto foi onde Moisés, né, o condutor da lei de Deus, trouxe, né, os 10 mandamentos, que inclusive são os precursores da lei judaica e a base, inclusive, das leis da nossa civilização moderna. Né? Tem lá o não matarás, não prejudiquem uns aos outros. Deus deu, né, 613 leis para os judeus, né, um conjunto de leis para guiar Israel. Leis duras, porque o coração deles era duro demais. Né? Justamente por isso aquelas leis eram tão duras. Leis morais, cerimoniais, toda a lei mosaica era dividida, né, em leis de acordo com aquela época, né? Leis de organização, enfim, do povo, né? E a base da lei era não fazer mal. Né? Toda a base da lei se resumia em não faz mal para ti, não faz mal para o teu próximo, ama a Deus, serve a Deus. Essa era a base da lei. Né? E uma coisa importante que Paulo, nos Romanos, né, fala é que a lei de Moisés não pode salvar. Porque a lei de Moisés ela serviu como base, como constituição daquele povo, né? Mas apenas, como hoje nós temos a nossa Constituição Federal no Brasil, mas apenas o cumprimento dessa lei não podia justificar. Né? Então, justamente por isso, né, todas essas leis, a lei de Moisés é a lei de Deus. Então, por quê? O legalismo, a lei, né, o império, daqui que é o legalismo, né? Tá aí a definição do dicionário. O que é legalismo? Né? De legalidade. Né? Legalidade é agir de acordo com a lei. Legalismo é agir de forma, né, onde tem o império da lei. Amor, fidelidade, às vezes até exagerada a legalidade. Atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo sem levar em conta o direito natural. E qual a diferença? A diferença entre o direito natural e o direito positivo é que o direito natural independe do Estado ou das leis, como por exemplo é o direito à vida. Independe das leis do Estado. Já o direito positivo é que depende de uma manifestação de vontade, seja da sociedade, das autoridades, que são criadas, por exemplo, no Brasil pelo nosso Congresso Federal, sancionadas pelo Presidente da República, e sendo aplicadas através do Poder Judiciário. Tá? Então, toda essa estrutura faz parte do direito positivo. Mas o direito à vida, ele antecede. Tá? O direito positivo depende da vontade de um povo. Já o direito natural, não. Tá? Deus dá vida, por exemplo, para nós, e por isso nós não podemos tirar a vida de outro ser semelhante a nós. Tá? Então, os ciclos acabam se repetindo. Um crime ou pecado, um crime de acordo com a lei, ou pecado de acordo com a lei de Moisés, é uma dívida. É onde você está devendo. Tá? Onde tem... E a lei veio trazer, né, a definição desse crime, ou a definição do pecado. A lei de Moisés, por exemplo, definia que era pecado adulterar, era pecado e um crime também, difamar. É uma dívida que você tem com alguém. E a lei trouxe a definição. Por exemplo, né, ela diz, né, não trarás falso testemunho, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não vai mentir, não vai difamar, não vai injuriar, que inclusive nós no Brasil temos leis contra isso, né? E aonde na nossa lei, por exemplo, a lei brasileira, no Código Penal brasileiro, define lá a difamação, a injúria, com base inclusive na lei de Moisés.
E ela é uma definição. E quando você quebra, quando você, né, está em dívida, comete um pecado, comete um crime, você está em dívida, e isso requer um pagamento, né, que é uma punição por quebrar aquela lei, aquela regra, onde a lei serve, né? E se você não tem conhecimento, né, você, na prática, não cometeu o crime. E essa punição, né, esse pagamento vem justamente porque você está em dívida. Quando você injuria, quando você difama, né, tem o dano moral no Brasil e você é condenado pela justiça, desde que seja provado, obviamente, você é obrigado a fazer um pagamento em dinheiro, né, ou enfim, para cobrir aquele dano moral. Tudo isso definido pelo Poder Judiciário, usando as leis criadas no Parlamento, sancionadas pelo Presidente da República. Da mesma forma é o crime, da mesma forma é o pecado. Tá? E a dívida da lei, né, o pagamento dos pecados, o pecado é uma dívida, né, que a lei trouxe o conhecimento dela. Ela estipulou, né, e ainda estipulou a punição para cada tipo de pecado e dívida. E a gente abrindo parênteses aqui, que é o pecado. Pecado é todas as vezes, como a gente falou no nosso último encontro, pecado é cada vez que eu faço mal para mim mesmo, de alguma forma, quando eu não cuido bem de mim, ou quando eu faço mal de alguma forma para o meu próximo, para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu familiar, para o meu colega. Quando eu falo mal de alguém, essa pessoa descobre, ela fica magoada comigo. Quando eu traio a confiança de alguém, quando eu entristeço alguém, quando, né, eu faço algo que me prejudica ou prejudica alguém. E por último, vamos falar sobre o último ciclo, Jesus, o Cordeiro de Deus. E esse sim, é realmente o melhor de todos, né? É aquele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, sendo Filho de Deus, pagou por nossos pecados, né? Como um cordeiro sem defeitos, ele não pecou, né? Se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, né? E deixou, ao contrário de Moisés, que deixou 613 leis e 10 mandamentos, ele deixou 2 principais, onde ele disse, né, toda a lei se resume nesses 2, que na verdade já eram, né, leis e mandamentos que tinham, né, na lei de Moisés, mas Jesus deixou os 2, resumiu tudo em 2, né, que é: amarás o Senhor acima de tudo, amas a Deus acima de tudo e ama o teu próximo como a ti mesmo. E amar a Deus acima de tudo por quê? Será que Deus é narcisista? Será que Deus precisa desse amor, dessa adoração? Não, ele não precisa. Eu sem Deus sou nada, né? Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sou só um ser humano sem Deus. Mas ele não precisa de mim. Eu que preciso dele. E por quê? Por que amar a Deus acima de tudo? Com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, como diz lá na lei de Moisés. Não porque Deus precisa de mim, mas porque eu preciso dele, para que assim eu possa tirar o meu ego do centro, para que eu deixe o meu egoísmo, para que eu consiga aí sim cumprir o segundo mandamento de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí, importante, esse mandamento ele tem 2. Amar a si mesmo, cuidar a si mesmo, não cometer pecado contra si mesmo. Cuidar de si, não se ferir. Buscar o melhor para si, se amar e da mesma forma amar o próximo sem fazer mal. Ou seja, né, Deus e eu e o meu próximo. Lucas 18, verso 9 a 11, né, dizia: alguns confiavam, né, Jesus, né, um texto sobre Jesus, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo:
Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu acho tão engraçado isso. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Oh, como eu sou perfeito, Deus! Eu sigo a tua lei. Só faltava impostar a voz, que nem eu fiz. Mas o publicano ficou à distância. Não chegava, não ousava nem chegar perto, né, do altar do templo. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, esse batendo no peito significava que ele estava se punindo. Dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Deus. E aí Jesus disse: eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tudo por quê? Porque o publicano não usou, né? Ele não tentou passar no débito a fé, a salvação dele. Ele passou no crédito. Ele passou no crédito. E quem pagou aquela conta foi Deus. A fé dele em Deus. Né? Enquanto que o fariseu tentou usar o débito, né? Ele achou que só porque ele cumpria a lei ele já estava justificado. E nem o próprio pai dele, Abraão, foi pelas obras, mas pela fé, porque ele creu. Porque ele, um pobre fariseu, seria justificado só por ter cumprido a lei. Ele não tentou, o publicano não tentou se justificar por si só. Reconheceu que pecava, que errava. Né? O que era um publicano? O publicano era um cara que era muito desprezado. O fariseu era um religioso, usava roupas, né? Toda uma pompa, né? E vivia no templo, cumpria a lei, conhecia bem a lei de Deus. E já o publicano era o quê? Ele era considerado um traidor do povo hebreu, porque ele auxiliava os romanos, que, né, naquela época dominavam toda a região ali, né, vamos dizer assim, quem conhece a história sabe, e ele auxiliava, né, na coleta de impostos, que era abusiva, para o Império Romano. Então todo mundo detestava o publicano. E tinha os publicanos lá que passavam a mão também, né? Como a gente sabe hoje que existe na nossa Receita Federal. A gente não vai falar sobre isso, os fiscais, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas o publicano reconhecia que por ele mesmo ele pecava. Né? E qual dos dois foi justificado? O publicano, porque não tentou se justificar. Ele passou no crédito, enquanto o fariseu tentou passar no débito. Tá? Então, a conclusão: a justificação é pela fé, não pelas obras. Tá? Romanos 4, voltando, Romanos 4, do 20 a 22, mesmo assim, Abraão não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Glória a Deus, não a si, como fez o fariseu. Ele se fortaleceu na sua fé e deu glória a Deus, o crédito a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aí, repetindo o que Gênesis diz, em consequência, isso foi também creditado como justiça a Abraão, porque ele creu. Ele creu em Deus e ele recebeu crédito com Deus como justiça, foi justificado. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele
foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Eu agora me lembrando de que nas últimas semanas, né, a gente sabe que tem um acusador diante de Deus, que ele inclusive foi diante de Deus acusar Jó, e eu vinha passando por situações que inclusive estavam afetando a minha saúde mental. Precisei fazer terapia, inclusive. Mas foi através dessa palavra que eu lembrei que não sou eu que pago pelos meus pecados. Não sou eu. Não é no débito. Eu nem tenho saldo para isso. Eu não tenho. É no crédito. É na fé em Jesus, que morreu por mim, pelos meus pecados. Não por um, não por outro, mas por todos os meus pecados. Jesus na cruz assinou um cheque em branco para que hoje eu tivesse crédito, que é com base na fé. Então, a salvação é mediante a fé, pois como diz Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça. Graça é o que? É presente. É crédito, um crédito de presente. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não é de vocês. Não é das coisas que vocês fazem. Isso é um dom. O que é um dom? É um presente. É algo que é ofertado, que é dado a alguém como presente. Não por obras, não pelas obras da lei, não pelas coisas boas que vocês fazem, para que nenhum de vocês se glorie. Então, resumindo, com base lá no início sobre a fé de Abraão, Deus deu um mandamento, fez uma promessa e garantiu a recompensa. O mandamento foi: sai da tua terra, sai do meio dos teus pais, deixa os teus costumes, deixa para trás tudo que te atrapalha, deixa tudo que não te faz bem. E aí prometeu: eu vou mudar tudo, tu vai ter um recomeço, algo que tu não imagina, eu vou mudar tudo na tua vida. E aí a recompensa: uma nova vida, um nome novo, uma nova perspectiva, tudo novo. Cheguei a me emocionar agora. Amém? O que é a fé? Paulo ensinou em Hebreus 11, 1, o que é a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Abraão creu contra a esperança. Não era capaz de ter filhos, mas creu quando Deus disse que ia ter. Quando Deus disse para ele matar o próprio filho, foi lá e seguiu a ordem de Deus. E creu em Deus. Ele esperou. Ele não via salvação, inclusive para o próprio filho se matasse. Creio que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o próprio filho dele. Ele não se questionou, não questionou a Deus, mas foi. Deve ter se questionado interiormente, mas a Deus ele não questionou e foi. Usou a fé dele. Vou convidar você nesse momento para baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos e orar comigo nesse momento. Senhor Deus, neste momento, mais uma vez, nós entramos em tua presença, pela graça de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que garantiu que eu pudesse nesse momento falar contigo, Senhor. É pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus, Senhor. Eu te peço neste momento por esse amigo, por essa irmã, por mim também, Senhor, que o Senhor venha em nosso coração dar fé da mesma forma como fez com Abraão, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, que nós possamos ser justificados em Ti e não venhamos dar ouvido ao nosso tentador quando tenta nos acusar, nos roubar a nossa fé, porque é com base no sacrifício do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui, é com base, Senhor, nessa fé que nós sabemos que a nossa recompensa virá, que Tu vai mudar, já está mudando a nossa vida, Senhor, para melhor, em nome de Jesus, Senhor, é o que nós Te pedimos e agradecemos.
Amém e amém, Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Samuca, querido, obrigado. Foi uma ótima exposição, apresentações bem bonitas, bem bonitos os slides, tudo. Obrigado, Samuel. Obrigado, foi excelente. Nos abençoou bastante. Amém. Obrigado mesmo.